Olá, povo taurediano, voltamos com a matéria. E é isso. Vou pegar o livro. Ó, quando vocês lerem o livro, gente, vocês têm que pegar o livro assim, ó. Entendeu? Aí você pega o livro, você olha assim, serve. Isso, povo taurediano. Hoje, pessoal, a nossa videoaula é sobre Tauret. O vigente processo penal tem certos princípios. Ixi. 3 anos depois, em 24 de janeiro de... Tô na página 8, gente. De 1964, uma outra Constituição foi aprovada pelo Congresso, que foram reabertos com esse encargo, não houver assim nenhuma participação popular, pois o próprio Congresso estava desfigurado e desfalcado de deputados e senadores que tinham certos casados em perdidos os mandatos. Com a doença do presidente da República, Tauret Costa e Silva, em 1968, em vez de tomar posse o seu vice-presidente, o civil Pedro Aleixo, assumiu o governo junto ao militar e atitando-se ao emenda da Constituição do número 1 de junho de 1969, que sofreu 25 emendas, em algumas impostas pelos generais ocupam, que sofrem 25 emendas, alguns impostos pelos generais ocuparam a presidência e outros aprovados por Congresso Nacional comprometido. Era de ser esperado com um novo regime político, havendo profunda alteração no campo legislativo, com mudança dos códigos que não ocorreu, pois durante todo esse período apenas foi prolongada a vigência do Código de Processo Civil da Lei número 5.569 de 11 de julho de 73, que está em vigor desde 1 de janeiro de 1974. Também foi prolongado parte do general do Código Penal da Lei número 7.209 de 11 de 6 de 1994, que entrou em vigor no dia 16 de janeiro de 1985, trazendo profundas alterações no sistema punitivo, com a introdução de tais penas restritivas de direitos às quais, se devidamente aplicadas e fiscalizando, poderão substituir com vantagens a válida pena de prisão, que deve ser reservada aos criminosos residentes e perigosos. Isso quer dizer, povo taurediano, que a gente chegou a 800 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, que é gente que cometeu crime e voltou a cometer outros crimes perigosos. Ao mesmo tempo, entrou em vigor a Lei de Execução Penal, Lei número 7.210 de 11 de 1911 do 07 de 1984, de adiantamento, conteúdo que tem merecidas várias críticas, pois está completamente divorciado na realidade social, sem meios de ser devidamente aplicado. Embora represente um avanço no sistema penitenciário e tenta as exigências em regime mínimo fichados pelo Congresso das Nações Unidas, realizado em Genova em 1920, com a qual participaram 61 países. Quais os processos penais? Houve várias tentativas de modificar a legislação vigente.
Primeiro, com o projeto de execução da Lei número 633 de 1935, tentando por base anteprojetos elaborados pelo professor José Frederico Marques, que sofreu inúmeras emendas afetantes lei, estruturas sem que chegassem a ser aprovados. Mais recentemente foi aprovado pela Câmara Federal em 26 de 6 de 1984 o projeto de lei número 16576 de 1983, elaborado pela Constituição entregada pelo professor Francisco Assis de Toledo, coordenador José Frederico Marques, José Alberto Romeiro e Rogério Lauria Dunsin. Esse projeto manteve as partes fundamentais da codificação feitas por José Frederico Marques, foi aprovado em Câmara e publicado pelo Diário Oficial do Congresso em 17 de agosto de 1984, sendo remetida ao Senado, onde aguarda discussão e aprovação. O projeto apresenta várias inovações, como simplificação do sistema procedimental exclusivo, adotando rito sumaríssimo e poder de aplicação das medidas alternativas ao condenado, substituindo-se a prisão e ajustando-se aos direitos penais vigentes que cada o procedimento de eficiência que representa uma anomalia em nosso sistema, prevê julgamentos de pleno processo, adotando princípios de identidade física do juiz já existente no processo civil, tendo reclamações no processo penal de juízes existentes no processo civil. Desta reclamações de processo, embora faça também maneiras relativas, prevê a prisão temporária mirante a suspeitos que cria o órgão de colegiado da primeira instância para julgamentos em grau de recurso das causas processadas em rito sumaríssimo e disciplinas de melhor recursos, exemplo de processo civil. Na esfera penal, portanto, estamos na expectativa da parte essencial do Código Penal, cuja anteprojeto publica no Diário Oficial da Portaria número 304 de junho de 94, aguardando sugestão e do Código de Processo Penal, que aprovado na Câmara foi remetido ao Senado para devida discussão e aprovação. Agora, uma recente Constituição prolongada em 5 de outubro de 1988 deve ocorrer profunda alteração no processo penal com supressão de procedimento do ex-officio que já cabe ao Ministério Público preventivamente a ação penal pública CV de 1129, assim como a variação da introdução que deverá ser objeto de lei complementar e ordinária para a Constituição que tenha realmente plenitude de vigência. No entanto, é mais importante que a inovação ocorra que deve ter presente que se a Constituição não for devidamente respeitada, cumprida, não deve haver nenhum avanço, já que nossa grande mal é o descumprimento da legislação existente, normalmente parte daqueles que deviam dar o exemplo de respeito e acatamento das leis. 6. Princípios e regras de processo penal. Como ensinar Tourinho Filho, o processo penal é um regime por séries de princípios e regras que outras coisas não representam, senão postulados fundamentais da política processual penal ou
de um Estado. Página 10. O vigente processo penal tem certos princípios, devem ser salientados, desde logo dada a importância que represente para seu estudo. 1. Princípio de inquisitória ou investigatória que mantém o inquérito policial na fase secundária das investigações fundamentais para a ação do penal. Artigo 5º. 2. Princípio da legalidade. Artigo 5º e 24, que obrigam órgãos oficiais a tomar a apuração do crime ou seu autor em defesa da sociedade. Não pode eles instituírem um inquérito ou processo segundo conveniência. E desse princípio decorre outros, é que de indisponibilidade do inquérito ou processo criminal mesmo nos crimes de alcance público condicionada à representação eventual com acordo entre as partes nela envolvidas, não obstém a ação do Ministério Público. RT 575-306. Contudo, na lei número 9.099 de 26 de setembro de 1995, criou o Juizado Especial Criminal. O princípio da legalidade obrigatório sofreu restrição em certas infrações penais, pois a composição de danos na ação privada ou pública condicionada à representação desses homologatas acarenta renunciam ao direito de queixa ou representação no artigo 74. Tratando-se de ação penal república incondicional, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em que, em vez aceite pelo autor da infração, o seu defensor será submetido à apreciação jurídica. Artigo 76. Ó, pessoal, seguinte, Taurete, tá? É para os senhores prestarem atenção na aula, tá? Adotando-se assim o princípio da impunidade irregrada, o Ministério Público verifica a convivência e não propor ação penal desde que o autor do fato aceite a pena restritiva de direito ou multa, que implique em si encarceramento do procedimento. Daí a contudo é permitida somente nas infrações de competência juizada especial criminal, que não aqueles que menos potencial ofensivo, ou seja, contravenção penal e os crimes que a lei combinam pena máxima não superior a 1 ano, excetuado os casos que não são previstos procedimentos especiais do artigo 60 a 61. 3. Princípios de oportunidade. Artigo 30, 31, 33 e 34. Para as ações privadas ou públicas condicionadas que devem ser instauradas conforme a conveniência dos ofendidos e seus representantes, também como decorrência desse princípio, sugerem outros que da disponibilidade momentânea nas ações exclusivas privadas. 4. O princípio da iniciativa das partes, do artigo 24, 29 e 30. Segundo grau, cabe às partes postularem a prestação jurídica, sendo feito ao juiz da iniciar o processo sem aprovação das partes. No citar-se assim cabe ao Ministério Público Corporação Pública no artigo 24 e houve ofendido seu representante legal ação penal preventiva no artigo 29 e 30. Como, olha, povo, vamos continuar amanhã. A página 30. Não, a página. Desculpa aí, povo. E povas. Povo e povas. Quer dizer, povo, quando eu falo povo, eu não posso falar povos. Quando eu falo povas, eu não posso falar povo. É assim? Isso, gente. Aí vamos continuar a matéria amanhã, tá? Agradeço a todos vocês que ficaram até agora aí para assistir o vídeo.
Também agradeço quem não ficou para assistir o vídeo e quero agradecer ao Léo Melcinha por ter fornecido esse livro para mim e Deus abençoe todo mundo aí, tá? Que essas seleções da República de Taurete seja bem feita e que essa Copa aí, a seleção de Tauretes no jogue contra Camarões e ganhe para nossa nação ficar mais fortalecida. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.